Olá, na continuidade do nosso estudo de técnica de redação, nós vamos trabalhar hoje coesão textual, voltada, é claro, para a dissertação, sob a orientação do material do objetivo, né? Então, hoje vocês podem anotar aí que nós vamos trabalhar de acordo com os módulos 3 e 4, material do objetivo do caderno 1, tá? E na continuidade também nós vamos fazer as atividades de exercícios propostos relacionados à leitura e interpretação de texto, porque isso tudo está relacionado à técnica de redação. Quanto mais leitura vocês fizerem, quanto mais contato vocês tiverem com o texto, mais aptos vocês estarão a produzir textos, certo? Então, na nossa aula de hoje, como está colocado aqui, nós vamos trabalhar a coesão textual. Só que antes, eu vou fazer alguns esclarecimentos, algumas observações, tá? Quando se pede, né, para se trabalhar a coesão textual, o candidato, caso você, tem que ter a consciência da necessidade de estudar esse conteúdo. Por quê? Porque nós já sabemos que o Enem trabalha com 5 critérios de avaliação, que são 5 competências. Certo? Nós já falamos aqui que a competência 1 é o bom domínio da norma culta, competência 2 é você entender a proposta de redação e usar argumentos baseados nas várias áreas do conhecimento. A competência 3 é você pegar as informações que você traz consigo, né? Baseado na sua boa formação, tanto na vida educacional, quanto também fora, né, do ambiente escolar, porque a educação ela não se dá simplesmente dentro do espaço escolar, a educação é um processo contínuo que se dá nos movimentos sociais, na convivência familiar. Então, o tempo todo nós estamos em processo de educação. Então, você pega tudo isso que você aprendeu e joga no seu texto também. Isso aí está relacionado à competência 13. Você seleciona, relaciona, interpreta, analisa tudo que você tem e utiliza como argumento. De uma maneira coerente, você vai arranjando o seu texto. De forma coerente e consciente também. A competência 4, eu vou colocar aqui, escrito, competência 4. Critério de competência 4. Bem, esse critério aqui está relacionado com a coesão textual. Principalmente focado, o professor, quando ele vai analisar a tua redação, ele vai observar se você usou adequadamente o que nós chamamos de operadores argumentativos, que na realidade são recursos textuais, recursos que nós utilizamos ao longo do texto para estabelecer relação, conexão, combinação entre as ideias apresentadas entre as frases, os períodos, as orações e entre os parágrafos também. Então, o bom uso, o uso adequado dos operadores argumentativos nada mais é do que a coesão textual, que é estudada na competência 4. Agora, existem diversos autores que trabalham, teoricamente, vários tipos de coesão. Mas, nós vamos resumir tudo isso, certo? No estudo da coesão textual, estabelecendo o seguinte, que existe 2 tipos básicos de coesão. Tem a coesão sequencial, certo? E tem também a coesão referencial. Em alguns livros ou materiais que vocês podem encontrar na internet, você vai encontrar simplesmente assim, sequenciação e referenciação.
Tanto faz. Tá? Então, nós temos, dentro da competência 4, ser estudado na realidade, a capacidade que o estudante tem de estabelecer conexão entre as ideias estabelecidas nas frases, orações, períodos e parágrafos, utilizando adequadamente a coesão sequencial e a coesão referencial. Agora, quando nós falamos de operadores argumentativos, tá? Os operadores argumentativos, esses recursos estão relacionados diretamente à coesão sequencial. Então, eu gostaria que você anotasse aí, né? A coesão sequencial está relacionada diretamente com o bom emprego dos operadores argumentativos. Certo? Só deixa eu aqui grifar também aqui a coesão referencial. Ok? Apagar aqui, deixar aqui da mesma cor. Também coesão textual. Ok? Então a coesão textual é estudada na competência 4. Ela é analisada na competência 4, que é um dos critérios de correção de redação. Beleza? Então, mas especificamente voltado para os operadores argumentativos. Então, em virtude disso, e também baseado no material do objetivo, que é o que nós estamos trabalhando, nós vamos focar nesta aula de hoje, nós vamos focar no primeiro momento, certo? Os operadores argumentativos. Como eu falei, baseados no material do objetivo, que é o material que vocês têm aí agora, o caderno 1, vocês abram lá, tá? Módulo 3 e 4. Bem, lembrando que nós temos que fazer a retomada de alguns conceitos que já foram trabalhados aqui. Uma dissertação bem redigida apresenta necessariamente perfeita articulação de ideias. Essas articulações de ideias aqui, certo? Nós vamos conseguir por meio da coesão textual. Então, você articula as suas ideias, você organiza o seu texto, usando adequadamente os elementos de sequenciação e referenciação. Para obtê-la, é necessário promover encadeamento semântico. Então, professor, o que é o encadeamento semântico? É você usar palavras ou expressões que estabeleçam ligações entre as frases, mas que tenham relação de sentido e que sejam utilizadas adequadamente. Então, quando nós falamos de semântico, é tudo que está relacionado com o significado, com o sentido das palavras, das ideias. E o encadeamento sintático, né, que são os mecanismos que ligam uma oração à outra. Quem são esses mecanismos que ligam uma oração à outra? São os operadores argumentativos. Tá? Os operadores argumentativos. Bem, a coesão, elemento da frase A, retomado na frase B. Então, está dizendo o seguinte, que a coesão, você estabelece a relação entre uma frase e outra, retomando um elemento ou uma ideia que foi citada. Isso tem mais a ver com o conceito de coesão referencial. Certo? É obtido principalmente por meio dos elementos de ligação que proporcionam relações necessárias à integração harmoniosa das orações e parágrafos. Né? Quando vocês estiverem com material em mãos, vocês devem grifar. Vocês têm que ter essa consciência. E vocês têm que estabelecer uma relação harmoniosa, porque quando o texto apresenta harmonia entre os parágrafos, ou seja, o estudante ele consegue conectar uma ideia a outra de forma clara e objetiva, o leitor consegue fazer uma leitura, digamos assim, fluente, sem dificuldade alguma. Eu costumo dizer o seguinte, que o texto ele tem problema de coesão quando eu pego para ler e tenho dificuldade de ficar entendendo o que o aluno está dizendo. Aí eu já percebo que ele tem problema de coesão e, consequentemente, problema também de coerência. Por quê? Porque muitas vezes a coesão atrapalha a coerência do texto. Levando em consideração uma coisa, que tudo que se faz aqui é em relação ao eixo temático abordado no texto, que você está desenvolvendo, na tese, né, que você está desenvolvendo no texto. Bem,
Elementos de coesão mais usuais, aí é que entra a questão do material do objetivo. Eu vou apresentar aqui, certo? Um conjunto de elementos que na realidade são os operadores argumentativos, direcionados, né, no material do objetivo, e que foi feito segundo a obra do professor Otto Moacir Garcia, né? O nome do livro é Comunicação em Prosa Moderna. Então vocês podem também pesquisar se quiser esse material, beleza? Mas aí o que foi que ele fez? No trabalho dele ele agrupou, né, os operadores argumentativos. Ele agrupou os operadores argumentativos em torno de um material só. E o objetivo, né, se baseia, e ficou muito bacaninha também, porque eu quero dizer o seguinte: tem duas maneiras de você estudar coesão. Ou você estuda, por exemplo, para concurso público, sabendo classificar cada uma das coesões e saber o efeito de sentido produzido por cada elemento. Ou você estuda de uma maneira bem pragmática, bem objetiva, voltada para a aplicação desses elementos no texto, que é o que eu recomendo você fazer, você que está se preparando para fazer uma boa redação. Então, quando você estiver estudando para concurso, aí beleza, você vai estudar detalhadamente o que é substituição, o que é catáfora, o que é anáfora. Você vai ter que dar nome aos elementos na classificação. Mas como você está se preparando para fazer a prova, ou seja, para usar de uma maneira bem objetiva, você não precisa necessariamente saber a denominação, mas você precisa saber quando aplicar, porque você vai produzir o texto. Então, tem elementos que dão a ideia de prioridade e relevância. Inclusive, eu posso dizer para vocês que algumas redações nota 1000 de 2019, de 2018, usaram esses alguns elementos que estão escritos aqui, como essa expressão aqui, olha, em primeiro lugar, dá a ideia de prioridade, de relevância. Antes de mais nada, ou seja, você vai, né, você começou o texto, certo? Fez a introdução, aí você vai dar continuidade à ideia, você já começa o segundo parágrafo dizendo assim mesmo, em primeiro lugar, para fazer uma análise. Ou seja, você já está dando uma progressão ao seu texto. Então, isso aqui é um elemento, olha, em primeiro lugar, ele é um operador argumentativo muito utilizado. E mostra que o aluno, quando ele sabe usar adequadamente, que ele sabe organizar as ideias. Porque basicamente é isso que você tem que fazer. Quando você escrever o seu texto, você tem que escrever de maneira organizada. Por quê? Porque a organização gera clareza, objetividade, coerência. Essa outra palavra aqui, vocês, ao invés de usar em primeiro lugar, se você quiser usar, por exemplo, primeiramente, principalmente, sobretudo, tudo bem. Eu coloquei só alguns, tá, gente? Eu não ia ficar colocando também tudo que está lá no material, porque ia pegar muito espaço e não é esse o objetivo. Eu estou usando, no caso, esses materiais aqui para exemplificar, esses termos aqui, esses operadores, para exemplificar. Mas você, no material, vai visualizar e vai estudar muito mais. Então, os que dão ideia de relevância, né, prioridade, são esses aqui. Tempo. O que eu muito vejo em textos, né, é a palavra quando, que é a conjunção. Conjunção temporal quando. Mas tem todo esse leque de expressões que você pode encaixar num texto, e nós vamos ver daqui a pouco como isso acontece. Eu trouxe um texto para nós analisarmos aqui, que você pode utilizar para dar ideia de tempo. Lembrando que o tempo está relacionado com frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Então, está aqui essas palavras, tá? Que eu quero que vocês observem, porque nós vamos daqui a pouco encontrá-las no texto que nós vamos analisar. Eu trouxe texto para ser analisado aqui. Tá? Eu vejo muito a palavra quando, eu vejo o antes que, o depois que, o logo que. Beleza? Olha, o sentido de semelhança, comparação e conformidade. Já vi redação nota 1000 que o aluno usou esse termo aqui, olha. Ele citou, por exemplo, uma obra literária. Se eu não estou enganado, foi a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que conta a passagem da Eugênia, que é um personagem, uma moça que era coxa, ou seja, era uma deficiente, né? Dentro daquela redação que foi proposta no Enem de 2017. Lembram? Que era a questão da luta
como é que eu posso falar, do deficiente auditivo, né, por uma educação de qualidade, era mais ou menos a temática era essa, o recorte temático era esse. Aí ele começou citando a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, fechou o parágrafo, depois que explicou, né, e fechou um período e começou um outro período com essa palavra, analogamente. Entendeu? Você poderia também ter usado a palavra similarmente, para iniciar o período. Fechou uma ideia num período, começa no outro período com esses elementos aqui. Ó, de maneira idêntica, fica mais claro até. Agora, se quiser passar a ideia de conformidade, é esse aqui, ó, conforme, segundo, tal qual. Beleza? Esse tal qual aqui está mais relacionado com a ideia de comparação. Ok? Então, esse título aqui, ele estabelece esses efeitos de sentido aqui, ó, semelhança, comparação, conformidade. Por exemplo, a palavra assim como, essa expressão, essa locução assim como, estaria dando a ideia de semelhança, comparação ou conformidade? É lógico que é comparação. E essa aqui, ó, assim também, mais ou menos parecida com semelhança, né? Assim também ou comparação. Igualmente, tá? Beleza? Então, quero que vocês tenham em mente que esses recursos vocês podem utilizar também para estabelecer coesão no texto. Mas é claro que só eu falando assim não vai ter um efeito como se eu estivesse mostrando, exemplificando. E nós vamos fazer isso daqui a pouco. Certo? Condição e hipótese. O ser como conjunção condicional, subordinativa condicional. A palavra caso. Inclusive, essa palavra aqui eu vi numa redação nota 1000 também, operando como um elemento argumentativo, né? Ou seja, um elemento de coesão, um operador argumentativo. Desde que, salvo ser, contanto que. Agora, no material que vocês têm aí, vocês devem ter observado que tem um leque muito maior. Eu peguei só os que eu já vi em redações. Adição, continuação. Gente, como eu vejo essa expressão além disso? O estudante, dentro do mesmo parágrafo, citou uma ideia para desenvolver o texto dele. Aí ele fechou uma ideia num período, aí ele coloca, além disso, ele vai acrescentar uma nova ideia. Beleza? Pode usar também o outro sim, fica muito chique. Agora, se você quiser emendar uma oração a outra dentro do mesmo período, você usa essa locução, olha, não só, mas também. O governo deveria implementar políticas públicas para beneficiar não só, olha só, a camada mais vulnerável da população, como também, ou seja, acrescentando uma nova ideia. Beleza? Aliás, acrescentando, realmente, uma ideia de adição. Esse ademais aqui também eu vejo muito em redação, ou seja, vai acrescentar uma nova ideia. Dúvida? Talvez, que é um advérbio, né? Provavelmente, possivelmente. Esse quiçá aqui, ó, já me perguntaram, professor, o que é esse quiçá? Isso existe na língua portuguesa? Existe, tá? Quiçá é um advérbio de dúvida, é uma expressão que levanta, por exemplo, assim, eu digo assim mesmo, olha, nesse fim de semana, quiçá, olha, eu falo, quiçá eu vá jantar fora, ou seja, ou eu vá jantar fora, quiçá. Eu estou dizendo, quem sabe eu vá jantar fora, mas eu não tenho certeza, porque essa expressão expressa dúvida, quiçá. Bem, se é que, ou seja, você não tem certeza, você coloca essa expressão aqui, ó, se é que, para dar continuidade ao texto. Bem, quando expressa a noção de certeza ou quer dar uma ênfase, né? Você fala de certo, você coloca de certo, aí dá continuidade ao texto, por certo. Essa palavra aqui também é bonita, tá? Indubitavelmente, ou seja, você está fazendo uma constatação, aí você coloca indubitavelmente, continua o texto. Com toda certeza, ó, toda essa expressão aqui, ela dá a ideia de quê? De certeza realmente e de ênfase. Agora, existem várias palavras, tá? Eu coloquei aqui só, como eu falei, as que eu já vi em texto. Inesperadamente, inopinadamente, de súbito,
subitamente, de repente. Subitamente já vi bastante, inesperadamente também. Inopinadamente já vi também, mas não em texto de redação de aluno, já vi em texto mesmo de artigo de articulista, de jornal. Beleza? Ilustração, esclarecimento, como se usa isso aqui, né? Por exemplo, isto é, quer dizer, a saber, ok? Então, vocês vão visualizando aí, porque nós vamos daqui a pouco mostrar como isso acontece no texto, certo? Bem, tem palavras que expressam a noção de propósito também, né? O governo, junto ao Ministério Público, deveria estabelecer leis a fim de que, olha só, com um determinado objetivo, com uma determinada finalidade, com um propósito de, certo? Para que, a fim de que, beleza? Esse a fim de se usa, por exemplo, quando se vai colocar uma ideia dentro de um período simples, tem só um verbo. Mas se você for fazer dentro de um período composto, ou seja, você vai, esse a fim de que aqui é uma locução conjuntiva, coordenativa, ela é uma locução subordinativa, final, que ela dá a ideia de finalidade. Então não precisa saber tudo isso. Não precisa saber o nome, mas precisa saber como é que se aplica. Então, ela dá a ideia de finalidade. A ideia de lugar, proximidade, distância, perto de, próximo a ou de, né? A palavra próximo, ela rege tanto a preposição a quanto a preposição de, tá? Junto a ou junto de, mais adiante, a quem, além. Essas aqui, elas dão a ideia de recapitulação, de conclusão, conclusão. Então, os alunos usam muito esse tipo de conjunções aí, ou de locuções, né? Quando o aluno vai fechar a redação dele, tá? Então, qual é que a gente vê bastante? É a palavra portanto. A gente vê bastante. Redação nota 1000, como eu vejo, né? Mas já viu o aluno colocar em síntese? Já viu o aluno colocar dessa forma? Tem o assim sendo também. Tem em suma. Ou seja, dando a ideia de que você vai concluir uma ideia. Pode ser não só no último parágrafo, mas pode ser no último período de um parágrafo de conclusão ou de um parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Expressões que dão a ideia, a noção de causa ou consequência ou de explicação. Né? Por conseguinte, esse por conseguinte também pode funcionar como a ideia de conclusão também, tá? Por isso, com efeito, já vê esse com efeito em redação nota 1000. Tão que, esse tão que é a ideia de consequência, tanto que também, porquanto dá a ideia, esse porquanto aqui, ele dá a ideia de explicação. Ele pode ser substituído pelo pois ou pelo porquê, junto sem acento também. Lembra dos porquês? Pois é. Uma vez que, visto que, como, certo? Beleza? O logo, portanto, né? Porquanto, certo? Agora a ideia de contraste. Como os alunos usam isso para fazer o argumento por oposição? Ou quando você vai expressar uma ideia, você afirma uma ideia para, justamente no segundo momento, contradizê-la. Então, aqui, o mais é muito comum, contudo, todavia, o embora dá ideia também de oposição, de contraste, mas também de ressalva, tá? O entretanto, muito usado em texto, para o aluno que quer estabelecer uma relação de oposição entre um parágrafo e o outro, o entretanto se encaixa muito bem. Apesar de, mesmo que, conquanto, se bem que, não obstante. Vamos lá. As expressões que dão a ideia de alternativas, difíceis os alunos utilizarem em redação, mas é importante saber que elas estão aí, que podem ser usadas como recurso. Tudo são recursos que estão à nossa disposição. Só que vocês têm que visualizar, e quando vocês fizerem leitura de texto, a partir de agora, vocês comecem a ver como é que os textos vão se desenvolvendo a partir desses operadores argumentativos, que são colocados aqui para nós agora. Certo? Então, tem o ou, ora, quer, seja, tá?
Proporcionalidade. A proporção que... Lembrando que isso aqui tem uma crase aqui, né? A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Então, coloquei bem... Existem vários, tá? Coloquei só os que eu considerei as principais, que eu já vi em redações. Quando eu falo eu considerei as principais, foi que eu já vi em redações. Agora, nós vamos fazer a análise de um texto. Beleza? Vamos fazer a análise de um texto. De uma redação que foi nota 1000 em 2018, né? E o tema foi esse aqui: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Beleza? Bem, para que a situação ficasse bem didática, eu não peguei o parágrafo todo e coloquei num slide só. Eu peguei um parágrafo e coloquei em 2 slides. Então, quero que vocês entendam que eu coloquei bem aqui, ó, primeiro parágrafo. Tá? Primeiro parágrafo. Só que nós não vamos olhar só a questão como é que eu posso dizer? Nós vamos analisar aqui só a questão do emprego dos operadores. Claro que o foco principal é esse. Mas vamos também fazer uma revisão de dicas que já foram dadas aqui ao longo das nossas aulas de redação e que eu peço por obséquio que vocês apliquem na construção dos textos de vocês. Então, aqui, olha. Lembra da competência número 2? Na competência número 2, o estudante tem que mostrar a bagagem sociocultural. Tem que entender a proposta de redação e usar elementos das várias áreas do conhecimento para defender um determinado ponto de vista. É a competência número 2. Então, o estudante, ele já sabia qual era o tema, que era a tal da manipulação, né? E ele vai fazer o quê? Vai criar uma tese a partir disso. Só que ele primeiramente vai citar uma obra para mostrar para o corretor que ele tem bagagem sociocultural. Ele começou assim, ó: em sua canção, pela internet, o nome da canção, o cantor brasileiro Gilberto do Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Ponto. Então, aqui ele citou algo que ele traz de conhecimento de mundo, de bagagem sociocultural para o texto dele. Só que ele não apresentou ainda o quê? A tese. Ele vai relacionar com o tema e a tese agora. No segundo período ele fala assim, olha, no entanto, viram esse no entanto aí, ó? Esse no entanto aqui é um operador argumentativo que dá a ideia de oposição. Se você voltar a pegar o seu material, você vai ver que a expressão no entanto, todavia, entretanto, contudo, o mais também, o mais MAS, não o mais, o MAIS não, o MAIS é advérbio de intensidade, mas o MAS, que pode ser substituído pela palavra porém, dá a ideia de oposição. Então, ele citou no primeiro momento uma obra e agora ele está usando no entanto, olha, porque ele vai dizer que isso não acontece, provavelmente no caso em relação, digamos assim, como é que eu posso falar? Não acontece de fato, realmente. Porque nós vimos pelo tema de 2008 que a manipulação dos dados para, como é que eu posso falar? Para manipular o usuário da internet, não dá uma liberdade total para você escolher. Na realidade, você acaba escolhendo aquilo que é sugerido para você. Foi isso que foi debatido nesse tema. Então, ele usou aqui, olha, o no entanto, vírgula, com aqui é uma preposição que também está funcionando como operador argumentativo de causa. De causa. Porque se você interpretar a frase toda, você vai entender que esse com está introduzindo uma causa. Ele fala assim, ó, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida. Entendeu? Só lembrando aqui, como esse no entanto aqui, serviu para ele dar continuidade ao texto, dando a ideia de oposição. É importantíssimo. Onde é que o professor analisa? Ele analisa bem aqui. Esse no entanto aqui, quando o professor está fazendo a correção, saibam que ele está analisando esse no entanto bem aqui nessa competência, olha. E você vai tirar quanto aí? Se você usar, você sabe que a competência 4, assim como todas as outras competências, vale de 0 a quanto? 200.
0 a 200. Então, vocês fiquem espertos para essa questão da coesão textual. Ok? Então, continuando, ele fala assim, ó, restringida e as notícias. Esse E aqui, nós vimos também, da ideia de quê? De soma, de adição. Ele funciona, era uma conjunção coordenativa aditiva. E dá a ideia de que ele vai acrescentar mais um argumento, ou uma própria noção de algo que está acontecendo. Na realidade, vai acrescentar uma nova ideia. Então, ele fala assim, e as notícias, vírgula, e produtos. Uma coisa que me chamou a atenção na leitura desse texto, quando eu fiz, é que deveria ter uma vírgula bem aqui. Mas o aluno não perdeu ponto por isso. Porque não foi uma coisa reincidente, aconteceu só uma vez. E a própria Cartilha do Enem fala, quando ocorre um erro, um desvio de norma culta, que acontece só uma vez e não prejudica a coerência do texto, a compreensão do texto, não perde ponto. Compreendeu? Então, ele deveria ter colocado uma vírgula bem aqui. Olha, e as notícias e produtos, vírgula, produtos culturais, a vírgula ficaria bem aqui. Porque se eu tirar a expressão e produtos culturais, eu faço a leitura direta, fica assim, restringida, e as notícias vencendo. De notícias, já poderia ler bem aqui, se tivesse uma vírgula bem aqui. Mas ele não colocou. Mas esse é aqui da ideia de soma, de adição. Vem sendo cada vez mais direcionadas. Aí ele usou um travessão aqui, né, para explicar como é que isso acontece. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Quando ele fala moldar, é manipular. Só que ele não quis colocar a palavra manipular. Aí, olha, outro operador argumentativo, que é a expressão desse modo. Ou seja, ele vai dar continuidade ao texto. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível. Bem, aqui ele colocou a tese dele, tá, gente? Primeiramente, ele apresentou uma obra, ele citou uma obra, que no caso foi uma canção, né? Um texto do Gilberto Gil. Depois, ele abordou a questão da manipulação do comportamento do usuário na internet. E agora ele vai criar uma tese, nesse último período, a partir desse modo. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível. Está aqui, é o ponto de vista dele. Quando ele fala inconcebível, significa que é inaceitável. Então, ele está criticando, está se posicionando. Essa aqui é a tese dele. Então, aqui ele está seguindo, como eu já falei, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Está apresentando uma tese e ele vai defender essa tese. Vamos ver como ele vai começar o outro parágrafo? Então, só lembrando que a partir daqui ainda é continuação do primeiro parágrafo. Certo? Isso aqui tudo, aquele slide, nós passamos agora e esse aqui, é tudo o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, olha aqui a expressão em primeiro lugar. Viu? Agora eu mostrei, né, um slide que tinha essa expressão aí. Porque está a ideia de organização. Ele poderia colocar em primeiro lugar nesse parágrafo, no outro ele poderia começar com a expressão além disso, ou seja, somando uma nova ideia. Ademais, ele poderia também. Então, é aqui que ele vai ganhando ponto nesse critério de competência. É aqui, ó. Beleza? Então, em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Então, ele já está se referindo à situação da manipulação dos dados da internet, manipulação do comportamento do usuário da internet, e ele está dizendo o seguinte, olha, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Cidadania é um ato de livre-arbítrio. Você escolhe, você não é obrigado a fazer certas coisas. Nós vivemos numa sociedade livre. Isso é constitucional, é um direito universal. A liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher. Então, essa manipulação, ela prejudica isso. A cidadania do indivíduo. E aí, ele, para dar continuidade ao texto, ele usa a expressão acerca disso, ou seja, a respeito disso. A ideia do assunto abordado. É pertinente trazer o discurso do filósofo, olha aqui,
Citou um filósofo. Como eu já tenho falado para vocês, está trazendo o que? A bagagem sociocultural. Esse nome aqui, bonito, Jürgen Habermas. Esse em alemão, né? Esse aqui tem um som quase de um A. Habermas. Jürgen Habermas. Ele citou esse alemão. E aí eu coloquei aqui, olha, sublinhado, né? Para só deixar bem claro que isso aqui também é um elemento de coesão textual, só que não é o foco da nossa aula. Esse no qual aí, que é um pronome relativo, está relacionado com a coesão referencial, que mais para frente nós vamos abordar, certo? Então, no qual ele conceitua a ação comunicativa. 2 pontos. Esta, novamente uma referência, consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses. Então, ele está explicando a ideia para defender o ponto de vista dele. E, aí, olha, esse E aqui, da ideia de soma, como nós vimos ainda agora. Então, é um operador argumentativo. Demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Aí, olha esse assim aqui, olha. Esse assim, no último período de um parágrafo, ele dá a ideia de que ele vai concluir esse parágrafo, não o texto, ele vai concluir o parágrafo. Ele poderia colocar aqui o portanto, o logo. Poderia ser, portanto, sabendo que a cidadania, ou logo, sabendo que a cidadania. Poderia colocar o sendo assim. Qualquer expressão que desse a ideia de conclusão. Eu posso dizer que esse parágrafo está completo, ele é padrão porque ele tem a apresentação de uma ideia inicial, uma ideia secundária e uma conclusão. Todo parágrafo completo tem que ter essa noção. Todo parágrafo você tem que iniciar, desenvolver e concluir. Assim como a redação todinha, você tem que fazer isso também. Iniciar, desenvolver e concluir. Assim, ó, esse operador argumentativo da ideia de conclusão. Sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social. Ó, esse caso aqui, da ideia de condição. Expressa uma ideia de condição. Caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como o seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas. Eles serão, olha, esse já que também, ele também é um operador argumentativo, tá? Estão direcionados, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Aí, novamente, ele vai fechar o parágrafo, olha. Ele vai fechar aqui, olha, uma ideia. Logo, tá vendo? Uma conclusão. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser feita em nome do combate. Esse também, ele é o outro operador argumentativo que dá a ideia de soma ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. O comportamento não pode ser aceito. Beleza. Eu acredito que aqui ele fechou a ideia desse parágrafo. Terceiro parágrafo. Olha como ele começa agora. Lembra como ele começou ainda agora? Ele começou com a expressão em primeiro lugar. Agora, nesse parágrafo, ele coloca em segundo lugar. Pode? Pode. Tirou nota 1000. Foi redação nota 1000. Mas ele poderia ter começado também assim, ó. Além disso, poderia? Poderia, porque ele vai acrescentar um novo argumento. Além disso, poderia começar também com... Deixa eu ver... Ademais... O ademais também é um termo que está sendo muito utilizado para expressar a noção de soma de uma ideia ou de argumento, tá? Então, em segundo lugar, vale ressaltar como o controle de dados pela internet vai de encontro, olha essa expressão aqui de encontro, eu vou até fazer abrir aqui um espaço para nós falarmos sobre isso. Existe de encontro e existe ao encontro, tá? Então, rapidamente, deixa eu explicar o que acontece. Quando se fala que uma coisa vai de encontro a outra, significa que ela, está em conflito, ela não combina. Quando vai de encontro, certo? De encontro. Agora, quando vai ao encontro, você usa essa expressão ao encontro, é quando uma ideia vai combinar com a outra. Tá? Então, quando você quer expressar a ideia de que, ou expressar a noção de que uma ideia vai contrastar
ou seja, vai conflitar com a outra, é de encontro. Quando quer expressar a noção de que elas vão combinar, uma vai complementar a outra, é ao encontro. Beleza? Então, por exemplo, quando eu digo assim mesmo, olha, a defesa da liberdade vem ao encontro da democracia. Eu usei certo. A defesa da liberdade vem ao encontro da democracia. Por quê? Porque liberdade está relacionado à democracia. Agora, quando eu digo, por exemplo, assim, o ataque à imprensa, o ataque à imprensa vem de encontro à democracia. O que quer dizer isso? Ela bate de frente com a democracia. Beleza? Porque toda a sociedade justa, toda a sociedade que defende princípios democráticos, tem que dar liberdade de expressão para que a população seja informada. Bem, em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Olha, lembra que nós tivemos a nossa aula sobre o emprego do hífen? Olha a palavra pós aqui, ó. Toda vez que se usa esse pós acentuado, é obrigatório o uso do hífen. Não importa qual é a palavra que venha depois. Então, nesse caso aqui, ó, pós-moderno está correto. Beleza? Isso porque isso aqui retoma uma ideia que já foi citada, é um elemento de coesão referencial, que nós vamos trabalhar ainda mais para frente, e o porquê da ideia de causa ou explicação. De acordo com, também, no caso, um operador argumentativo que dá ideia de conformidade, ó. De acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Aí ele vai concluir, né? Vai iniciar uma conclusão de uma ideia. Aí ele usa o quê? A expressão sendo assim. Eu fico imaginando o professor que fez a correção dessa redação, vendo como o rapaz ou a moça colocou direitinho, organizou o texto e foi usando adequadamente os operadores argumentativos para fazer com que o texto fosse progredindo. Ficou bacana. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação. Aí, novamente, aqui uma referenciação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações. Então, está criticando. Se uma pessoa já faz uma seleção prévia de informações para nós, nós estamos tendo liberdade de escolher. A pessoa está induzindo a nossa escolha. Então, prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, olha lá, da ideia de conclusão. Vai concluir o texto. Por fim, seria negligente não adotar como a tentativa de tais algoritmos, eu vou reformular a leitura, tá? Seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário criam uma falsa sensação de livre arbítrio e tolhe. Ou seja, tolir significa diminuir, enganar, né? Tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Aqui, olha. Beleza? Esse aqui é o terceiro parágrafo. Deixa eu confirmar, é o terceiro parágrafo. Tá? Agora, ele não concluiu ainda a redação, ele só concluiu o parágrafo. Tá? Ele só concluiu o parágrafo. E começou pela expressão por fim, para concluir o parágrafo. Gente, nós temos que ter uma aula aqui sobre construção de parágrafos. Nós temos que ter em mente o seguinte, que todo parágrafo tem uma ideia principal, que é, digamos assim, que tem como suporte ideias secundárias, e depois uma conclusão. Se nós conseguirmos fazer esse treinamento, se vocês conseguirem entender que é necessário, em todo parágrafo, ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, eu não tenho dúvida de que muitos aí vão tirar uma nota muito boa no Enem. Porque tudo parte da organização. Como eu já falei, assim como o texto dissertativo argumentativo tem introdução, desenvolvimento e conclusão, cada parágrafo do texto tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Vocês podem perceber, olha,
podem perceber que no segundo parágrafo, ele começou com a expressão em primeiro lugar, né? E ele finaliza com o logo, que é uma conclusão. E nesse ínterim, ou seja, nesse meio termo, ele desenvolveu a ideia dele, utilizando argumentos secundários em relação ao argumento principal. A mesma coisa, olha como que é interessante, foi um aluno que foi preparado. Ele, como é que eu posso dizer? Ele foi consciente daquilo que ele deveria fazer na redação dele. Então, aqui, olha, a mesma coisa, ele começou o texto, desenvolveu o texto dele, desenvolveu uma ideia, concluiu essa ideia, certo? Fechou essa ideia, que ele usou 2 vezes o conectivo de conclusão, ó, não tem problema, pode, certo? E finalizou, olha, esse parágrafo. Finalizou. Agora vamos ao parágrafo, o último, né? Geralmente, os estudantes usam essa conjunção aí, ó, conclusiva, da ideia de conclusão, lógico, no início do parágrafo. Eu gosto quando o aluno faz assim, ó, são necessárias, vírgula, portanto, vírgula, medidas capazes. Eu acho bacana quando o aluno pega esse portanto e coloca lá, bem no meio da oração, fica mais estiloso. Eu já vi também em redações nota 1000 isso, fica legal. Mas nada impede, não está errado fazer assim também. Ok? Então, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Então, está aqui o desenvolvimento. Aqui, olha, ele iniciou um parágrafo com uma ideia central. Aí, agora ele vai dizer que medidas são essas. Porque eu falei para vocês na aula anterior, que o parágrafo, quando se vai fazer uma proposta de intervenção, você tem que apresentar a proposta, dizer quem vai executar essa proposta, como essa proposta vai ser executada. Você tem que fazer uma projeção das consequências apresentadas por das consequências executadas, né, da proposta, e apresentar algum outro detalhamento. Foi colocado isso aqui na última aula, certo? Então aqui, olha, ele já começa a sugerir o seguinte, olha, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Bem, se ele parasse aqui, a redação dele ia dar problema. Mas não, ele vai explicar que medidas são essas. Ele vai falar assim, ó, para tanto, ó, isso aqui é um operador argumentativo, porque ele usou para dar continuidade ao texto. Esse tanto se referindo ao que foi citado anteriormente. As instituições escolares, aí está apresentando a proposta. As instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes. Olha, esse com aqui está sendo utilizado no sentido de finalidade. Poderia ser assim, ó, a fim de deixá-los, ou a fim de que se tornem cientes. Então, esse com aqui está no sentido de finalidade. Tá? Com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Isso aqui também é um elemento de coesão textual, mas não é de sequenciação. Ele é de referenciação. Vai ser assunto para uma outra aula. Tá? Isso pode ser feito pela abordagem da temática. Olha, esse aqui é um elemento, um operador. Eu não marquei, mas ele é assim, tá? De tempo. Desde o início fundamental, estou corrigindo, tá? Desde o ensino fundamental, uma vez que, olha, aqui um operador argumentativo, as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. De maneira, olha aí, da ideia de modo, né? Mas ele vai dando continuidade do texto, lúdica. O que é algo lúdico? É que tem a ver com brincadeira, né? É uma proposta de ensino baseada na brincadeira, ou seja, ensinar brincando, tá? De maneira lúdica e adaptada, dando a ideia, aqui ó, da ideia de soma, né? De acréscimo, e adaptada à faixa etária. Contando com a capacitação prévia dos professores acerca de novos meios comunicativos. Por meio, vai acrescentar, olha, esse por meio aqui, né, da ideia de instrumento, né, que ele vai utilizar para executar, mas tem a palavra também, que dá a ideia de soma. Ele poderia ter começado esse período com a palavra também, poderia começar assim, ó, também por meio de palestras, mas não, ele quis colocar o também de uma maneira estilística entre vírgulas. Então, por meio também de palestras com profissionais
das áreas da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e, olha o E aqui, um operador argumentativo de soma. Demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. O que quer dizer uma sociedade emancipada? Uma sociedade livre. Beleza? Ok? Até mais.